Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há malsões neste lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem tristeza, vexame, sem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal, para ir a Jesus adorar, nessa linda cidade fetal. Mil venturas sem fim vou gozar, me alegrar, nessa terra celeste por vir. Vou gozar, me alegrar, nessa terra celeste por vir. Deus abençoe os irmãos, hoje nesse domingo, dia 26 de outubro de 2025, e nós aqui estamos pregando novamente a outra porção que continua então ali, Apocalipse 10, do 8 ao 11, profetizando outra vez a mensagem que o irmão Branham trouxe para nós, né, irmãos? A qual nós estamos crendo, e ali, nessas revelações que o irmão William Marion Branham trouxe para nós nos dias dele e que adentraram do século 20 e vieram para o século 21 já, né? E estamos aguardando o rapto, né, da noiva. Então nós estamos agora, irmão, com tudo cumprido. O irmão Branham cumpriu toda a parte de revelação da palavra dele e deixou essa revelação para nós da noiva. Hoje, então, após a partida do irmão Branham, a era de Laodiceia, que o irmão Branham tinha, terminou, findou com ele. Mas estamos no ministério da esposa do Senhor. Esse ministério da esposa pega os dois adicionais que pregam esse ministério da esposa após Branham ter partido. Então temos o adicional do pastor Osmar Rodrigues Costa, que cumpre ali a profecia do irmão Branham em Espírito da Verdade, pregada na mensagem Espírito da Verdade, né, pelo irmão Branham, no parágrafo 42 ao 44. Então, a pessoa estranha, que é o pastor Osmar, né, nós cremos assim, pregou e reprofetizou novamente Apocalipse 10, do 8 ao 11, cumprindo aquela parte também. Ele profetizou outra vez, conforme diz ali no capítulo 10. Todo o capítulo 10 cumpre o 7º selo. Está escrito isto, se não me engano, na festa das trombetas, ou aqui mesmo no primeiro selo, onde nós vamos ler hoje. Todo o capítulo 10 tem a revelação ali, que é o 7º selo, que está ainda sem revelado, porque ele foi revelado uma parte, mas tem uma parte que ficou no mistério. E esse mistério, ainda hoje, o pastor Osmar não sabia e não soube dizer. Este mistério, ele vai ser revelado aos poucos, agora nessa outra porção, porque ele não poderia ser revelado antes. Se ele fosse revelado antes, até mesmo no dia do pastor Osmar, o inimigo, ele personifica todas as coisas. Ele imita todas as coisas. E ele faz isso para justamente atrapalhar o andamento da esposa do Senhor, da noiva. A noiva nós falamos que é esposa,
porque nós cremos que houve o casamento dela, a união da palavra com os crentes que creem na palavra, no dia 28 de fevereiro de 1963, quando o irmão Branham, elevado naquela nuvem, recebeu os mistérios dos 7 trovões. E ali, aqueles mistérios, ele desceu da nuvem e ali então ele abriu os selos para nós. Hoje eu vou falar para vocês, vou ler, nós vamos profetizar outra vez a mensagem do primeiro selo. Este primeiro selo que eu vou ler para vocês aqui, que é até comprido, vai ser meio difícil de eu conseguir ler tudo. Se eu não conseguir terminar tudo hoje, eu vou daí parar numa parte e nós vamos terminar ele numa próxima livezinha com os irmãos. Ele já cumpriu tudo que eu vou ler aqui, mas tem pessoas no mundo que não sabem disso. Talvez hoje, me ouvindo a leitura, vão saber alguma coisa do que perderam por não crerem no mensageiro das eras, né? Neste último mensageiro das eras, as pessoas têm que saber o que vocês perderam, irmãos. Vocês têm que saber aquilo que vocês perderam. Mas dentro dessa leitura que eu estive lendo, novamente ali o primeiro selo para mim poder pregar hoje para vocês, já tive uma revelação do que é esse mistério do 7º selo, o qual nem mesmo a terceira etapa teve revelada. Por quê? Porque eles creem que terminou no pastor Osmar e que a noiva não tem liderança. Eu já não creio isso, eu não prego isso para as pessoas que creem em mim. A noiva tem uma liderança. Tudo nesse mundo é feito com uma liderança, meus irmãos. Sempre Deus trabalhou através de um líder, e esse líder não é homem que escolhe. O pastor Osmar, ele também foi um líder que ele foi escolhido por Deus. Não teve uma votação, ao contrário. Pastor Osmar fazia parte daquele ministério de Goiânia com o pastor Joaquim Gonçalves Silva. E lá eles rejeitaram ele. Então, era justamente isso que o Senhor Jesus Cristo queria, que ele fosse rejeitado lá. Deus vai tirando os mensageiros dele dessa maneira. Então, na hora a gente fica desesperado, pensando, e agora estou perdido, porque agora eu saí daquele povo que eu acreditava em mim, que eu acreditava, não em mim, que eu acreditava, e aí eles agora me rejeitaram. Então aquilo, conforme a pessoa, ela leva um choque. Pastor Osmar certamente teve a época dele, que todos esses pensamentos passaram pelo pensamento dele, ele teve até mesmo um acidente de carro. Tudo isso foi induzido pelas coisas que ele sofreu, das perseguições que teve. Irmão Martim, quando veio para o Brasil e trouxe essa mensagem para nós, ele enfrentou perseguições da época da ditadura, que aqui no Brasil era meio proibido. Vocês sabem que não querem que se fale em Jesus, né? E então ele foi liberto da prisão pela mão de Deus e pela ajuda de um político que Deus tocou no coração daquele político que eu já falei para vocês, o tal de Orestes Quercia. Essa história me foi contada pelo neto do próprio irmão Martim. Irmão Martim, Russell Martim. Então vejam, irmãos, aqui o 7º selo que nós vamos ler hoje, não, o primeiro selo nós vamos ler da parte das 7 eras, né, que tem ali o 7º selo, são 7 selos revelados. E eu vou ler o primeiro selo para vocês, pulando alguns parágrafozinhos. Eu não vou ler todo, vou ler o que mais for ali que dê para nós entender essa revelação. Então vejam, eu quero começar aqui falando para vocês alguma coisa da palavra da Bíblia, para nós entendermos um pouquinho sobre a revelação dos mistérios do 7º selo, que é hoje, nós estamos selados na palavra de Deus. Então as pessoas dizem que está selado na arca. Nós estamos selados na arca, mas dentro da arca continuamos pregando. Pode ser que ali fora da arca alguém ouça essa mensagem, mas é difícil de entrar. Muito difícil de entrar. Nós não estamos assim naquela arca fechada, totalmente como foi nos dias de Noé. Noé, a porta fechou-se, eles ficaram lá dentro, e o povo lá fora, todo mundo se afogou, morreu afogado. Nós aqui, se tiver alguma alma, que é muito difícil hoje em dia, porque cumpre também, aonde o irmão Branham diz que nós vivemos nas almas encarceradas hoje. Esta pregação que eu faço para vocês é para ajudar aqueles que já creem na mensagem
revelando, ajudando a ter mais ânimo e mais fé para nós alcançarmos o arrebatamento, termos fé dentro de nós, né? Esta fé tem que sair de dentro de nós para fora de nós, para alcançarmos até alcançarmos a transformação do nosso corpo, renovado pela fé. Então vejam, temos aqui que entender que ainda essa palavra está pegando pela internet para dizer o porquê as almas que estão encarceradas. É porque vocês não creram que irmão William Marion Branham foi ali o 7º anjo mensageiro enviado na última era da igreja e que ele ali pregou e revelou todas as coisas que faltavam. Então, como as outras, digamos assim, denominações não creram naquele que Deus enviou para o dia dele e que vale para nós hoje, porque nós continuamos a mesma mensagem do último anjo da igreja, que é o irmão William Marion Branham, não creram que ele foi o último mensageiro. Entendem? Este é o mal das pessoas. Poderiam ter crido nele. Então agora nós estamos vivendo aquilo que a parábola das 10 virgens diz, que elas virão querer daquele azeite que essas virgens prudentes têm. E quem são as virgens prudentes que têm esse azeite? Nós, os que cremos que o irmão Branham foi o último mensageiro. Mas não todos. Aqueles que aceitaram também a revelação da terceira etapa com o primeiro adicional ali, pastor Osmar Rodrigues Costa. Que ele veio ali para pregar para aquelas pessoas naquele dia, para pregar aos branhamitas esta parte que faltava. Então, vós, branhamitas, não creem nesta parte, porque vocês rejeitaram que o irmão Branham tinha ainda adicionais após ele. Então, a mensagem termina com o 7º e último mensageiro, irmão William Marion Branham. Entendem? Pessoas que me assistem e irmãos aqui também. Ali ninguém tira o lugar do irmão Branham. A mensagem de Branham, ela é a última mensagem e é a única verdade para nosso tempo. Porém, esta mensagem teve adicionais após Branham, conforme revelado na mensagem pregada por ele em Espírito da Verdade, do parágrafo 42 ao 44. E os irmãos e pastores que me ouvem e que têm essa mensagem, leiam suas mensagens e vocês vão ver que ali está a profecia, que está cumprindo agora mesmo comigo aqui pregando para todos. E cumpriu-se essa profecia no tempo do pastor Osmar Rodrigues Costa, quando ele pregava também ali para todos. Só que ali teve os que creram nele, teve os que não creram. Agora, vocês poderiam me perguntar, irmão César ou pastor César, mas nós, os que ficamos fora do Osmar e que cremos no irmão José Branham, ou mesmo os que não cremos no irmão José Branham, mas nós ficamos fora do pastor Osmar e também não cremos no pastor Osmar. Nós cremos que a mensagem do irmão Branham é um todo e que nós pregamos aqui, a nossa igreja prega Branham está salva, porque prega Branham. Nós ficaremos de fora? Eu posso lhes responder com toda a certeza do mundo, meus irmãos, ficarão de fora. E eu respondo isso não somente por causa da mensagem que a gente conhece um pouquinho, né? Quem conhece toda a mensagem do irmão Branham? Pode ser que tenha pessoas que conheçam toda, mas tem pessoas que conhecem toda a mensagem e não conhecem a revelação da terceira etapa. Então eu diria que sem essa revelação da terceira etapa, a pessoa na verdade pode conhecer a letra do que está escrito nos livrinhos da Voz de Deus, ou nos livrinhos de Goiânia, ou mesmo nas fitas cassetes que vocês ouvem, mas não ouvem com a revelação do Espírito Santo para o dia. E a revelação do Espírito Santo para o dia, para o mundo inteiro, foi quando a mensagem veio dos Estados Unidos para o Brasil, e do Brasil saiu a voz do pastor Osmar Rodrigues Costa pregando ela. Ali começou a revelação para o mundo inteiro. No tempo do pastor Joaquim Gonçalves Silva, esta revelação, ela foi para uma parte. Ela foi a parte da evangelização para nações ao redor do Brasil. Não foi para o mundo inteiro. Agora, a mensagem do pastor Osmar Rodrigues Costa, ela veio e pegou a internet para o mundo inteiro. E pastor Osmar Rodrigues Costa teve a parte dele que ele cumpriu
E o ministério dele, embora não se creia muito, ele provavelmente terminou no ano 2018, mas ele continuou pregando e repetindo as coisas que ele mesmo já havia ali profetizado outra vez e encerrado. Mas ele continuava vivendo e pregando aquilo até os dias que ele faleceu. Agora vejam, a mensagem mesmo, ela terminou ali por volta de 2018. Ali o resto era somente uma repetição da própria mensagem que o pastor Osmar Rodrigues Costa estava pregando. Agora vejam, passou-se esse tempo, então o pastor Osmar Rodrigues Costa continuou pregando. Mas chegou o tempo que teria que cumprir, meus irmãos, uma outra porção que fala aqui. E que pegou e diz, infelizmente, se tem que falar nesta verdade, que quando não for escritura, não é mais para seguir aquilo. Não é que fosse para seguir as coisas que o pastor Osmar Rodrigues Costa pregou. Aquilo que é correto que o pastor Osmar Rodrigues Costa pregou e que fecha com a escritura e que tem as revelações e aonde ele explicou para nós sobre os seus melhor para abrir nosso entendimento, nós ficamos com isso porque isso é a verdade. Porém, nós continuamos acertando aquelas coisas que não estão certas. Dizer que o dízimo é todo do pastor, isto nós não cremos aqui no ministério da outra porção agora. Por isso, necessitou de Deus intervir, levar o pastor Osmar no tempo dele, que tinha que ser levado, e então erguer a outra porção agora, e eu necessitei sair do meio deles também, meio que expulso, assim como o pastor Osmar foi meio que expulso lá de Goiânia, e também foi rejeitado por ali a gravações da Voz de Deus, ali, ou vamos dizer, o ministério do irmão Joseph Branham, que não crê nessa mensagem. E o irmão Joseph Branham, como todo ser humano igual a nós, e como parte da noiva, tem que crer igual. Nós temos que ter uma só fé, uma única crença, todos iguais, para reunir esta noiva. E isso quem fala não sou eu, o próprio irmão Branham está sempre falado. Quando eu ler os símbolos aqui, vocês vão ver que ele fala muito em quando reunir a noiva toda, o arrebatamento se dará. Mas onde está a reunião desta noiva? Estão uns para lá, outros para cá e tal, tudo bem. Claro, nós vamos morar nas nossas casas, separados uns dos outros, separados pelos nossos estados diferentes que moramos no Brasil, ou cidades no mundo inteiro, ou em outros países, estamos separados. Mas a palavra tem que unir e ser igual para todos. E esta palavra continua com a mensagem de um homem só e de uma liderança só. Sem acontecer isso, não pode haver uma palavra igual em todo lugar. Enquanto há um rebelde que fica ali tentando pregar a mensagem e achando que pode pregar a mensagem como sendo um branhamita, é um branhamita, mas não crê no irmão José Branham, por exemplo. É um branhamita, mas não crê em mim na outra porção agora. É um branhamita, mas não crê como outro irmão lá, de um outro pastor, de outro ministério que prega Branham. Você não pode pregar a mensagem de Branham desta maneira. Isto é confusão. Deus elege um para pregar, um para anunciar, e aonde ele revela coisas ainda hoje, para este um, para que todos, através daquele um, então creiam igualmente no mundo inteiro, aonde a internet ir, aonde Deus quiser alcançar. Hoje a pregação é mais pela internet, até que Deus esteja permitindo. Há países que não são permitidos a internet. É permitido, por exemplo, a internet, mas não é permitido cultos evangélicos. A Coreia, por exemplo, é um país que será difícil ser alcançado pela esposa do Senhor. Porque lá os líderes não permitem cultos assim. Como vai entrar lá? Fica difícil. Verdade. Né? Então, tem muitos que são crentes da igreja, que estão escondidos lá e sofrem as perseguições daquele país. E são crentes que não ouviram falar da mensagem de um homem só e da mensagem do irmão Branham, muitas vezes, e estão ali, são nossos irmãozinhos que vão ficar no arrebatamento. E já sofrem hoje perseguições horríveis naqueles países, onde é proibido o evangelho. E isto vai pegar o mundo inteiro logo, meus irmãos, por causa
daquele maligno homem que quer que exerça autoridade mundial, né, conhecido como aquele que será a pessoa do anticristo. Então vejam, irmãos, assim a mensagem foi evoluindo. Não se pode pregar sem ter uma liderança. Você só pode ser quíntuplo do Efésios quando você estiver embaixo da liderança que o Senhor Jesus Cristo mesmo escolheu para ser a liderança da hora daquele dia. Havia um quíntuplo no tempo do pastor Osmar Rodrigues Costa, sim. Mas ao ser retirado este quíntuplo, ele dissipou-se. Havia um tempo em que houve um quíntuplo no templo do irmão Branham. Mas quando o irmão Branham foi recolhido, esse quíntuplo dissipou-se. Tanto é a prova que é só vocês ouvirem a carta de Sarah Branham, que eles não gostam que se fale nela, porque eles não creem. Eu sou um que creio na Sarah Branham. Não sei por que ela iria falar mentiras para serem colocadas e expostas na internet. Então, para mim, eu creio firmemente que a irmã Sarah Branham foi uma guerreira do Senhor, que teve a coragem de expor o que tinha que expor naquela carta para que todos ficassem sabendo. E aquilo é prova para nós de que o quíntuplo de Efésios do dia do irmão Branham também se dissipou e se corrompeu. E hoje em dia, nós sabemos que o irmão José Branham faz a obra da Gravações da Voz de Deus, uma grande e maravilhosa obra com a mão e o poder do Senhor sustentando aquilo. Porém, sem a revelação da terceira etapa aqui no Brasil. E isso precisa chegar até ele. Eu não tenho medo que chegue até ele as minhas pregações, porque Deus me levantou e me ungiu e me deu autoridades para isso. Para enfrentar seja quem for que seja. Então, alguém tem que dizer a verdade, e se o irmão José Branham quiser negar esta verdade, eu não posso fazer nada. Ele é tanto um homem humano como eu, como vocês aqui, irmãos, e nós, que somos todos iguais. A diferença que nós temos é que Deus escolhe alguém para trazer um ânimo e trazer aquilo que vai sustentar vocês no arrebatamento, juntamente eu também. E assim ele também traz um ânimo para nós, dando pastores, doutores, evangelistas nessa mensagem, embaixo da mensagem da hora daquele dia, do homem que está pregando no dia. Então vejam que no dia do irmão Branham era irmão Branham. No dia dos adicionais ali, pastor Osmar Rodrigues Costa era ele. E tinha que se crer nele. Então, as pessoas deveriam ter ali uma crença de crerem como ele e obedecerem às ordens dele. Só que o pastor Osmar, ele soube disso até um certo momento. Mas num outro momento ele não teve a revelação e firmeza, ele teve medo dessa firmeza. Porque Deus não revelou para ele tudo de dizer: Osmar, eu sou contigo. Osmar, você é o homem escolhido, seja firme. Você, quem quiser obedecer você, será obedecido. Se não obedecerem, eu serei contra aquela pessoa que não obedecer. Então o pastor Osmar, ele titubeou. E por ele titubear, foi mais alguma coisa que fez com que Deus tivesse que recolher. A pessoa não pode titubear quando tem uma revelação de Deus. Você tem que ser firme com Deus. Se você sabe que Jesus falou com você, te ordenou alguma coisa, você tem que ser firme naquilo que Deus falou e está falado. Quem quiser ser contra a pessoa, o azar é dela. Porque, ai de nós, quem vai ser contra ao Senhor Jesus Cristo, que é o dono da obra? Se nós queremos vida eterna, temos que crer no Senhor Jesus Cristo. E Deus escolheu aos homens fazerem as coisas aqui no mundo para pregarem para outros. Então, ai daqueles que vão contra o ungido maior do Senhor. E assim foi no tempo de todos eles, irmãos. Moisés, Josué, no tempo dos profetas antigos, Samuel, Isaías, cada um deles, Deus falava com eles. E as pessoas tinham que crer neles. Para alcançarem o quê? Aquele objetivo final que o Senhor Jesus Cristo queria para todos, que é a salvação de nossas almas. Tudo é feito através de uma hierarquia. Nós vamos subindo de degrau em degrau e obedecendo também às autoridades.
Esse negócio que Jesus começou lá com os seus discípulos era um negócio excelente. Ali Jesus estava começando o reino de Deus para nós aqui, para nos redimir daquilo que nós tínhamos caído. Então, irmãos, é muito mais sério do que nós trabalhar nesse mundo nos nossos empregos, que temos que ganhar o nosso dinheiro, né, para sobreviver. É muito mais sério do que nós pensamos. As coisas de Deus, tem pessoas que não levam a sério. Tem pessoas que levam as coisas de Deus achando que vão ganhar dinheiro com aquilo, para ganharem, que Deus as abençoe, que é o evangelho da prosperidade pregado por muitos pastores denominacionais, né? E estes são errados. Eles não estão pregando o reino de Deus. Eles estão pregando vida boa para as pessoas aqui no mundo, para ganharem dinheiro, abençoadas e tal, mas vão ficar aqui para um mundo que vai ser destruído, que a Bíblia fala que vai ser destruído pelo anticristo. Deus vai destruir essas coisas do anticristo. Ele não vai aceitar este reino que o anticristo quer colocar aqui. Então vamos começar aqui, irmãos, vou ler para vocês. Aqui em Gênesis 7, Deus diz assim, ó, no capítulo 7, verso 1, Deus diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Aqui, irmãos, já mostra para nós nesse pequeno versículo aqui, que fala o seguinte: porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Aqui mostra para nós o tipo de crente que irá no rapto. O crente que irá no rapto é o crente que é justo, que é reto e que pratica o 100% da palavra. Fora disso não irá no arrebatamento. Por mais que o sangue de Cristo nos cubra dos nossos pecados, mas nós temos que ter uma consciência de como viver uns com os outros aqui neste mundo. E se nós fazemos mal para alguém, aquele mal vai voltar para nós e nós vamos ter punições sobre isto. Não adianta ninguém pensar que agora, porque o sangue de Cristo nos cobre de todo o pecado, nós podemos sair por aí falando mal do irmão, fazendo fofoca, né, murmurando, destruindo a vida uns dos outros. Isso vai contra a mensagem em respeito que irmão Branham pregou um dia. Então aqui já tem uma pista, que quem vai no rapto é quem vai justo com os outros e diante de Deus. Então Deus diz aqui, ó: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo. Se Deus não tivesse visto ele justo, não entrariam na arca e nem teriam salvação. Entenderam, irmãos? Agora aqui no capítulo 7, no verso 13 até o 16, diz o seguinte: e no mesmo dia entrou Noé, e Sem, Cão e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se roja sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda a qualidade. E de toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus tinha ordenado, e o Senhor o fechou por fora. Então vejam aqui que isso mostra para nós, e o Senhor o fechou por fora. Como é que nós entramos nesta arca hoje, imaginária, na arca de Noé? Nós entramos na arca porque quem foi a porta aberta para nós entrar na arca, irmãos? Foi William Marion Branham.
Para a nossa geração, William Marion Branham foi o último e sétimo mensageiro e último das eras da igreja. Então ele abriu esta porta da arca para nós na nossa geração. Foi ele que abriu com as revelações da palavra que ele pregava para nós nos dias dele. Ele pregou aquela palavra. Então, ali, a palavra que ele pregava tinha que pegar aquele povo que cria na palavra dele. Então, quando você cria no profeta e cria no que ele pregava, você estava entrando dentro da arca. No momento em que você sai fora desta palavra, você estará fora da arca. Então, por isso que nós temos que cuidar também com os nossos pecados. Temos que continuar crendo, sendo firmes, que esta palavra pegou em nós. Agora, isto foi no tempo do irmão Branham. Aquela foi a mensagem da hora para aquele dia. E ele deixou aquela mensagem revelada para nós naquele dia, para que nós crescêssemos naquele dia, naquela mensagem da hora, que nós hoje somos após Branham. Nenhum de nós viveu naquele dia de Branham, mas nós fomos salvos pela pregação da mensagem da terceira etapa revelada pelo primeiro adicional pastor Osmar Rodrigues Costa. Se ele não tivesse vindo com essa palavra, nós não teríamos sido alcançados. Eu, por exemplo, eu fui alcançado antes na mensagem através de alguém lá da segunda etapa da mensagem, por pastores que pregavam a segunda etapa. Então eu conheci a mensagem de Branham junto com eles. Conheci, mas não me firmei com eles. Quando eu conheci a revelação da terceira etapa e eu nem sabia que existia, todas as coisas que aconteciam comigo, eu tinha que ter uma revelação direta de Deus. Deus me deu um sonho para mostrar que existia essa terceira etapa. Ninguém nunca falava isso para mim. Eu fiquei sabendo através de Deus, que então através do canal do sonho me revelou que existia isso, e ele me fez encontrar um desses pastores da terceira etapa. E ali então, nesse pastor dessa terceira etapa, eu conheci a mensagem do Osmar Rodrigues Costa. E ali então eu fui entendendo também esta mensagem, esta revelação. Eu havia tido o chamado de Deus no ano de 94, mas eu não entendia o que era para mim pregar. Deus não me revelou na hora. Então eu fiquei quieto, passar o tempo, com medo daquele chamado, e eu não entendia. E só foi me revelar a verdade sobre o chamado após eu ter conhecido então a mensagem pregada pelo pastor Osmar Rodrigues Costa. E aí então eu pude começar a ver o porquê Deus teria feito aquele chamado para mim, e comecei a entender o porquê que eu tinha que fazer aquilo. E eu fui entendendo aos poucos, conforme eu frequentava os cultos ali da mensagem pregada pelo pastor Osmar e dos, digamos assim, pastores que seguiam ele. Mas na verdade, a voz que tinha a revelação e o profetizes não eram os pastores que estavam com ele, era ele, o próprio pastor Osmar. Então nós tínhamos que ouvir as pregações do pastor Osmar para entender melhor essas coisas. E assim eu fui entendendo melhor através desta maneira do pastor Osmar. Então, hoje, isto tudo já é cumprido para nós. O pastor Osmar já profetizou outra vez toda a mensagem de Branham, e hoje nós estamos aqui crendo na mesma mensagem do pastor Osmar, com algumas diferenças que nós temos que colocar no 100%, para nós continuarmos indo adiante na revelação que Deus tem me dado para nós através da outra porção agora. Por isso, este é o ministério da outra porção agora, o último que tem após Branham, e após este não haverá outro, haverá as duas testemunhas que vêm lá em Israel. Agora aqui, irmãos, então, quero ver se eu consigo ler aqui para vocês. Vamos começar então a leitura do primeiro selo, né? Deixa eu ajeitar aqui no busca. Eu aqui, irmãos, peguei esse livro emprestado aqui do irmão Luiz Fontaniva, A Revelação dos Sete Selos, e aqui eu comparei o que havia dentro, escrito aqui, traduzido para o português, no primeiro selo, com a tradução de Goiânia no Busca. E vi que não tem quase diferença nenhuma. Mínima coisa, uma que outra palavra, bem pouquinha. Então, por isso eu vou ler no Busca. É a mesma coisa.
viu? Ler aqui e ler aqui. Apesar que aqui foi a Gravações da Voz de Deus que fez essa publicação. E no Busca é o Busca de Goiânia, mas não tem diferença nenhuma. Não tem nada de diferença. Então vejam, vou começar lendo aqui, irmão. Esse primeiro selo do irmão Branham, deixa eu ver quando é que ele foi revelado. Ele foi revelado, melhor, pregado, irmãos, pelo irmão William Branham no dia 18 de março de 1963. Então, vou começar no parágrafo 5, que diz o seguinte: anos atrás, falei por alto sobre isto aqui, cerca de uns 20 anos atrás. Cálculo ou algo assim, mas de uma maneira ou de outra, aqui é o irmão Branham agora falando para vocês, irmão, só estou lendo na mensagem. Eu nunca fiquei realmente satisfeito. Parecia que havia algumas coisas, especialmente nesses selos, porque esses selos são o livro inteiro. Está vendo? Aqui o irmão Branham está dizendo para nós que os selos, esses selos revelados, os 7 trovões e os 7 selos, que é a mesma coisa, são o livro inteiro, a Bíblia inteira, em outras palavras. É o livro inteiro. O livro inteiro é um livro selado. Por exemplo, se eu tivesse algo aqui, eu lhes mostraria o que quero dizer. O irmão Branham ilustra o enrolamento e a selagem de um rolo. Então ele pega aqui, tipo uma folha de papel, e ele enrola aquela folha de papel, sabe, que fica um rolinho. E aí ele mostra para as pessoas, está dizendo aqui na mensagem aquilo, e ele diz, ó, aqui esse papel enrolado é o primeiro selo. Aí ele enrola mais outros 7 papéis. Cada um deles, aqueles rolinhos, significam um selo. Este é o primeiro, este é o segundo. Então aqui o irmão Branham está dizendo da onde surgiram estes selos, ou da onde surgiram essas pregações que estão ali, e que foi escrita no livro de Apocalipse, que foi o apóstolo João, exilado lá na ilha de Patmos, que escreveu aquele livro do Apocalipse. Entenderam, irmãos? Então, o João escrevia isso assim, naqueles pergaminhos, e enrolava e selava. O selo era tipo uma cera, alguma coisa ali que colocava ali e ficava selado, grudado, fechado. Então, se alguém rompesse aquele selo, ou aquela cera, digamos assim, ou algum tipo de cola, que na época eu não sei como é que chamavam, se alguém rompesse aquilo, iam saber que alguém mexeu e leu aquilo ali. Então, aquilo ficou fechado, selado, entenderam? Cada rolinho daqueles, escrito ali, as revelações, aquelas que João ouviu Deus falar com aquela voz que ele ouviu, que veio dos céus. Então o irmão Branham continua aqui. Aqui está um selo, esse é um, e enrola-se assim, a maneira como foi enrolado. Enrola-se isto deste modo, e no final há um pedacinho saliente assim, e esse é o primeiro selo. Muito bem, então essa é a primeira parte do livro. Então o próximo selo está enrolado deste jeito, bem ao lado dele. E está enrolado deste jeito como está aqui. Então, no final, bem aqui, há outro saliente. Significa 2 selos. Estão conseguindo entender, irmãos, o que eu estou lendo aqui? Está ficando bem claro para vocês? Dá para entender o que o irmão Branham está explicando para nós? Conseguem entender? Eu ainda não. Não entendeu que cada selo é um rolinho enrolado? Ele enrolou, pegou como se eu arrancasse essa folha aqui do meu caderno e enrolou. Tá. Aquilo era um pergaminho. Ele quis dar um exemplo de como é que era um pergaminho. Naquele pergaminho estava ali escrito o que o João escreveu lá quando teve as revelações. Aquele era o primeiro selo. E aí ele fechou aquele pergaminho enrolado com alguma cera, alguma cola. E aquilo ficou selado, fechado. Até o dia que alguém abrisse e rompesse aquilo para poder ler aquele pergaminho. Compreendeu agora? Eles estavam todos individuais? E... era isso que eu queria saber, ou todos num só? Não. Cada um era um selo, individuais, separados. Por isso que o irmão Branham deu aquele exemplo então de... eu tinha entendido.
Sim, seriam 7 folhas enroladas. Sim. Entenderam? Aqueles eram os pergaminhos. As revelações dos 7 selos. Isto, que o apóstolo João teve, né? Mas não pôde falar para ninguém. Quem falou foi o irmão Branco. Exatamente, irmão. Então, continuando. Deixa eu ver se é para mim ler isso aqui. Vamos pular alguns aqui, que senão vai ficar muito comprido. Agora, no parágrafo 14 da mensagem do primeiro selo, o irmão Branham continua falando para nós. Agora, enquanto estudamos este capítulo, né, ali é o capítulo que ele está falando da revelação dos 7 selos, que é o capítulo 10 de Apocalipse. Entenderam, irmão? Foi ali que apareceu aquelas vozes dos trovões, no capítulo 10 do Apocalipse. Todo o capítulo 10. Agora, enquanto estudamos este capítulo, estaremos nos referindo a diversos lugares, até o Antigo e ao Novo Testamento igualmente, porque o livro inteiro é a revelação de Jesus Cristo. Está vendo? Isso é na sua totalidade, a revelação do Senhor Jesus, a revelação de Jesus Cristo. É Deus revelando-se no livro. Entenderam, irmãos? Aqui o irmão Branham dizendo, é Deus revelando-se no livro de Apocalipse. Entendeu? E mais especificamente nos selos, ou nos 7 selos, ou nos 7 trovões. Porque o irmão Branham disse para nós que os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. Entenderam? Entenderam, irmão Luiz? Sim. Tá bom. Quero que vocês irmãos entendam bem, né? Para poder... não adianta nós só ouvir. Nós temos que realmente ter o entendimento como se nós estivéssemos comendo esta comida. Porque é este comer e entender que vai nos dar a fé de arrebatamento. Entenderam? Então vamos lá. Ele veio para revelar Deus, porque ele e Deus eram o mesmo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Em outras palavras, nunca se soube exatamente o que Deus era, até que se revelou através de Cristo. Então pode-se ver. Eu achava, anos atrás, que talvez Deus estivesse irado comigo, mas que Cristo me amava. Vinha descobrir que é a mesma pessoa. Veja, e Cristo é o próprio coração de Deus. Aqui o irmão Branham falando, irmão. Estou só lendo para vocês. Aqui agora é o irmão Branham falando para nós. Isso que eu li. E agora, enquanto estudamos isto, estamos comparando agora os primeiros 3 livros da Bíblia, de Apocalipse, o que nós praticamente já esquadrinhamos tudo, são as eras da igreja, as 7 eras da igreja. Agora, aqui, irmão Branham quer dizer, existe 7 eras da igreja, 7 selos, 7 trombetas e taças. Eu não gosto muito quando fala assim, porque as pessoas ficam voando, sabe? Agora, se você fala uma palavra mais popular assim, as pessoas entendem melhor as coisas que a gente explica. Por exemplo, em vez de dizer, eu dizer, existe 7 eras da igreja. Agora, eu dizer, há 7 eras da igreja. Você já não entende melhor isso quando eu digo a palavra existe 7 eras da igreja? Pois é, porque as pessoas mais humildes no nosso meio, às vezes não têm muito estudo, como a gente tem um pouco mais, né? E outros têm menos estudo, então não conseguem captar bem a revelação da palavra de Deus quando não se explica assim. Se nós usarmos palavras eruditas, palavras bonitas, né? De essas pessoas orgulhosas e doutores e mestres, os nossos coitadinhos dos irmãos ali embaixo não vão entender nada. Então acaba se juntando um povo entre nós, sem entendimento e religioso. O que Deus não quer que nós sejamos. Deus quer que nós sejamos um povo prudente, virgens prudentes, sábias,
entendidas, sabendo que nós estamos crendo num evangelho verdadeiro, firme, que nós temos um lar para nós ir, sair deste mundo perdido onde estamos e que caminha para a perdição. Entenderam, irmãos? A gente tem que ser firme, porque nós sabemos que nós temos que ser o quê? Cidadãos do céu, né? E enquanto estamos aqui, somos cidadãos do mundo e do céu. Nós temos que viver essas duas coisas. Mas estamos nos preparando para sermos o quê? Muito mais cidadãos do céu. Então vamos em frente. Ora, aqui irmão diz, mas agora aqueles 3 primeiros livros são as primeiras, as 7 eras da igreja. E então verificamos que no capítulo 4 de Apocalipse, João é arrebatado. Estão vendo? Então aqui ele está falando no capítulo 4 de Apocalipse. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, aqui irmão Brana está falando. No capítulo 4, irmão Brana diz que então João é arrebatado. O apóstolo João tem um arrebatamento de espírito e é levado ao céu. Estão vendo? Nós vemos as igrejas. Não se falou muito acerca das eras da igreja. É aí onde eu acho que as pessoas vão ficar tão surpresas. Elas estão fazendo a aplicação que a igreja entra na tribulação. Aquelas coisas que acontecem. E como eu disse domingo, ontem, de repente, aquelas tribulações sobrevirão e vocês se perguntarão por que não foi... A primeira vinda foi o arrebatamento. E será como tem sido? Passou, vocês não o souberam. Estão vendo? Passou e vocês não o souberam. Agora, não há muito prometido a essa igreja gentia, a noiva. Agora, quero que tenham em mente, há uma igreja e há uma noiva. Vamos trocar aqui. Existe uma igreja e existe uma noiva. Estão vendo, irmão Brandes, aqui? Estão vendo vocês aí, irmãos? Amém. Vamos ver aqui, parágrafo 20. Sempre se tem de fazer as coisas... Repetindo aqui, irmãos, eu estou lendo a mensagem do primeiro selo para os irmãos aqui que me seguem. E para as pessoas, vocês, irmãos da internet. Que Deus os abençoe cada um e os ajude com esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vos saúdo em nome do Senhor Jesus Cristo, onde esta palavra for. Sempre se tem de fazer as coisas se enquadrar em 3, 4, é errado. 3, 7, 10, 12 e 24, e 40, 50, esses números inteiros, a Bíblia, e Deus faz suas mensagens se enquadrarem os numerais da Bíblia, nesses números. E se você pegar algo que fuja de um desses números, melhor tomar cuidado. Não vai dar o resultado certo na coisa seguinte. Tem de trazê-lo de volta aqui até onde se iniciou. Vamos ver aqui. Acabamos de verificar pelas Escrituras que não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Nem jamais houve, nem nunca haverá que possa fazê-lo. Somente o Cordeiro pode fazê-lo. Assim, exclamações de seminário, o que quer que seja, é simplesmente nada. Está vendo? Necessita-se do Cordeiro para revelar isto. Simplesmente isto. Assim, confiamos que ele nos ajudará. João, arrebatado no capítulo 4, para ver estas coisas que eram, que são e que hão de vir. Mas a igreja termina no capítulo 4. E Cristo levanta a igreja arrebatada nos ares, a encontrá-lo, e não aparece novamente até o capítulo 19, quando ele retorna como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como a igreja. E agora, espero que algum dia possamos concluir tudo isto, talvez antes que ele venha.
Caso contrário, entenderemos isto de uma forma ou de outra, assim não importa. Agora, neste capítulo 5, a abertura destes selos e agora o livro selado com 7 selos. Primeiro queremos ler o primeiro selo. Então aqui irmão Branham dizendo às pessoas que primeiro ele quer então revelar, pregar o primeiro selo. E agora verificamos que em dias passados estas coisas que eram misteriosas haveriam de ser abertas para nós nos últimos dias. Agora verificamos também nisto que tão logo João ouviu este anúncio, parente redentor se apresentar e fazer suas reivindicações, não havia ninguém que pudesse fazê-lo. Ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra, ninguém era digno sequer de olhar para o livro. Pense só nisso, nenhuma pessoa de modo algum digna sequer de olhar para ele, aquele livro. E João simplesmente começou a chorar. E ele sabia que, não havia possibilidade de haver redenção então. Tudo havia falhado. João começou a chorar, irmãos, porque ele ficou ali pensando, agora não teremos mais redenção, estamos todos perdidos aqui no mundo, Então João se entristeceu com aquela revelação que ele viu. E rapidamente vemos seu choro parando, rapidamente, porque foi anunciado por um dos 4 animais, ou pelos anciãos, melhor dizendo, o irmão Breno falou aqui, pelos anciãos. Um dos anciãos disse, não chores, João, porque o leão da tribo de Judá prevaleceu. Em outras palavras, venceu e conquistou. João, voltando-se, ou virando-se, viu que saía um cordeiro. Ele deve ter estado ensanguentado, e cortado e ferido. Ele tinha sido morto e disse que um cordeiro que tinha sido morto, e naturalmente ele ainda estava ensanguentado. Se você tivesse cortado o cordeiro e matado de maneira que aquele cordeiro foi, de qualquer maneira, ele foi todo cortado em uma cruz, lanças do lado e cravos nas mãos e nos pés, e espinhos na fronte. Ele estava numa condição horrível. E este cordeiro veio e foi até aquele que estava assentado no trono, que tinha o título completo de propriedade de redenção. E o cordeiro foi e tomou o livro da mão do que estava sentado no trono. E foi tomado e abriu os selos e abriu o livro. E então, quando isso aconteceu, verificamos que deve ter havido alguma coisa grande que aconteceu no céu. Então vejam, irmãos, aqui explicando para vocês, o cordeiro foi e abriu aquele livro. Esse foi Jesus no tempo que foi cordeiro, que João estava vendo. Hoje Jesus não é mais cordeiro, hoje ele já é leão. Ele já se levantou do trono da intercessão. Isto foi explicado para nós pelo pastor Osmar Rodrigues Costa. Pastor Osmar, que foi ali o adicional de Brana. Então, quando isso aconteceu, verificamos que deve ter havido alguma coisa grande que aconteceu no céu, porque os anciãos e os 24 anciãos e os animais e tudo no céu começou a clamar, digno é, e aqui vieram os anjos e derramaram as taças das orações dos santos. Os santos debaixo do altar clamaram, digno és tu, ó Cordeiro, porque nos redimiste e agora nos fizestes reis e sacerdotes. E agora reinaremos sobre a terra. Quase que eu repito aqui, irmãos. Ó, que coisa! E foi assim quando ele abriu esse livro. Veja, o livro verdadeiramente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Qual livro? A Bíblia, irmãos. Palavra de Deus. O livro.
aqui, este livro, a Bíblia, que Lombrana fala aqui, ele foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Foi realmente escrito antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. Então vejam, irmãos, que antes que o mundo existisse, o Senhor Jesus Cristo já tinha morrido por nós. Eu não entendo isso. Talvez você não entenda isso. Mas nós sabemos que alguma coisa vai ser revelada para nós quando estivermos naquele lar celestial. Alguma coisa que nós não entendemos hoje em nossas mentes, pequenas e falhas, né? Foi morto antes da fundação do mundo, e Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. E os membros da sua noiva, seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Mas ele foi selado e agora está sendo revelado. De quem eram os nomes que estavam ali? Tudo acerca disto, e que grande coisa! E João, quando viu isto, ele disse: tudo no céu, tudo debaixo da terra, tudo ouviu dizendo amém, ações de graças e honra. Ele realmente estava se regozijando muito, e porque o Cordeiro era digno. E agora o Cordeiro está em pé. Agora esta noite, enquanto estamos neste capítulo 6, ele tem o livro em sua mão e está começando a revelá-lo. E ali por volta do meio-dia, o Espírito Santo desceu na sala. E a coisa inteira se abriu para mim. E ali estava isto. Veja, deste primeiro selo sendo aberto, estou tão certo quanto estou aqui esta noite, de que esta é a verdade do Evangelho que vou falar aqui. Eu sei que é. Porque se uma revelação é contrária à palavra, então não é revelação. E você sabe, tem coisa que pode parecer absolutamente verdadeira e ainda assim não ser verdadeira. Está vendo? Parece que é, mas não é. Agora nós encontramos o Cordeiro com o livro. Agora no capítulo 6 nós lemos: e havendo o Cordeiro aberto em um dos selos, olhei e ouvi, e um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. Eu olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Agora este é o primeiro selo, aquele que vamos tentar, pela graça de Deus, explicá-lo esta noite, pelo melhor. E compreendo que um homem que tenta explicar isso está caminhando em terras perigosas, se não souber o que está fazendo. Está vendo? Assim, se vier a mim por revelação, eu lhes direi assim. Se eu tiver de tomar isso por minha própria mente, então eu lhes direi isso antes que eu fale sobre o assunto. Mas estou tão certo quanto estou aqui esta noite, de que isso veio fresco a mim hoje, da parte do Todo-Poderoso. Não sou propenso a simplesmente dizer coisas como essas, quando se trata desta parte da Escritura. Espero que saibam do que estou falando agora. Vejam, ora, vocês sabem, e não se pode dizer coisas. Se algo deve estar colocado aqui antes que aconteça, pode-se dizê-lo até que algo o coloque ali. Estão vendo? Vocês estão entendendo? Irmão Breno pergunta aqui. Estão ouvindo alguma coisa? Estão vendo? Agora vejam, este é um livro selado. Agora nós cremos nisso. Não cremos? Irmão Breno pergunta. Vocês creem, irmãos? Ele está perguntando para a congregação. Não cremos nisso? É como se diz: vocês creem? Cremos. A congregação diz: amém.
Cremos que é um livro selado. Selado quer dizer fechado. Mas selado é mais forte do que fechado, a palavra selado. Porque é selado para não abrir antes do tempo determinado. Entenderam? Ele fechado, você pode ainda ir lá, né, e se abrir ele. Né? Mesmo assim, pode estar desobedecendo alguma ordem que alguém deu para você. Ó, tá vendo esse livrinho aqui? Eu não quero que ninguém mexa nele até o ano que vem, hein? Quero que fique aqui até janeiro do ano que vem. Mas alguém desobediente, curioso, vai ali, ó. Ai, meu Deus, eu fiz uma coisa errada. Não era para abrir. Entenderam? Então a palavra selado é muito mais forte do que fechado. Selado é uma ordem dada por Deus. Sela estas palavras, disse Deus a João. Sela, fecha. Não reveles a ninguém até o tempo determinado. Em outras palavras, Deus está dizendo aquilo. Não é para ser revelado até que eu lá em cima mande, ou eu aqui em cima mande ser revelado. Por quê, irmãos? Porque a obra sempre foi do Senhor Jesus Cristo. Ele fez a obra, Ele escolhe seus homens, e Ele diz qual homem é para revelar e o que não é para revelar, e aquele que é para falar na mensagem da hora, do dia que estiver falando. Então, por isso temos que obedecer ao homem, sempre aquele homem que é o homem único da hora, a mensagem de um só homem. Por isso, irmãos, eu não consigo crer numa mensagem de um só homem e um ministério de quíntuplo, pregando para lá, outro para cá, outro para lá. Isso foi nos dias do pastor Osmar. Mas hoje, quando é tirado aquele homem, então tinha que ser dado o arrebatamento. Só se nós estamos pregando aqui, o arrebatamento se deu e nós não fomos. Fomos rejeitados para o arrebatamento e não sabemos. E assim todos os que estão pregando como eu, e estão pregando também a mensagem de Branham, não sabem que o arrebatamento se deu. E agora, como é que fica? E se nós ficamos? Estamos perdidos. Teremos que passar pela tribulação junto com os irmãos denominacionais e com as virgens nécias da mensagem de Branham. Mas graças a Deus, que por revelação nós sabemos que estamos aqui ainda aguardando o arrebatamento, selados na arca da palavra e aprendendo cada vez mais da palavra, porque cada dia nós temos que estar exercitando a nossa fé e subindo de grau em grau para que a nossa fé realmente possa transformar os nossos corpos. O que a noiva não chegou ainda, é por isso que nós sabemos que o arrebatamento não deu. Aonde está esta noiva reunida? Ainda não está. Eles dizem por aí que está, que a família Branham, mas ela não está. Então vamos lá. Logo vou finalizar aqui, irmãos, para marcar, para que nós possamos continuar lendo então esta parte do primeiro selo numa próxima oportunidade, para nós continuarmos uma parte 2, tá bom, irmãos? Porque senão fica muito alongado. Eu vou só ler mais 1 ou 2 parágrafos aqui para nós terminarmos. Então, o parágrafo 44 da mensagem, o primeiro selo, continuando aqui o que o irmão Branham está falando para nós. Agora vejam, este é um livro selado. Nós cremos nisso, não cremos? Ele pergunta para os irmãos, né? Cremos que é um livro selado. Agora, nunca soubemos disso antes. Viu? Ó, é selado, nós nunca soubemos disso antes. O irmão Branham dizendo no dia que ele estava pregando. Hoje ele está aberto para nós, irmãos, nós soubemos. Porque o irmão Branham, ele está revelando o primeiro selo aqui que eu estou lendo para você. Ele está aqui revelando que ele já foi pregado no dia dele. Então isso para nós é passado. E já foi profetizado outra vez pelo pastor Osmar Rodrigues Costa. E muitos outros pastores que não estão nesta linha correta da mensagem do Alfa até o Ômega e que pega a terceira etapa revelada, já pregaram isto também do primeiro selo. Eles pregaram o primeiro selo em suas congregações, porém, sem entendimento do que estavam pregando. Eles não têm entendimento aberto do que estavam pregando. Não antes do pastor Osmar vir. O pastor Osmar explicou melhor para nós. Então,
Ali foi abrindo mais os entendimentos da própria mensagem de Branham, porque estava profetizado que tinha que vir um após Branham para que continuasse essa mensagem. E o próprio Branham profetizou isso. Então, como que nós não vamos crer no irmão Branham, se ele mesmo deixou ali gravado nas fitas cassete e também transcrito nos livrinhos, que há gravações, e Goiânia tem os livrinhos transcritos e revelados ali, traduzidos, isso mesmo, obrigado, irmão Luiz. Traduzidos, como é que vem dizer que tinham entendimento desta mensagem? Não tinham. Nenhum da segunda etapa, nenhum da primeira etapa, e nenhum dessa etapa, dessa parte que chamam lá dos piratas, do pastor Osmar, tem entendimento disso. Eles não têm entendimento. Eles só vão ter entendimento quando eles ouvem da pessoa escolhida da hora e do dia. É ali que Deus abre o entendimento. Nos dias do irmão Branham, ele mesmo dizia: vocês não estão entendendo o que eu estou explicando para vocês. Ele chegou a declarar uma vez que ele estava fazendo uma pregação: estou falando aqui, mostrando para vocês, mas eu sei que vocês não estão entendendo, dizia irmão Branham. Mas, quando chegou a vez do ano 2000 para cá, o pastor Osmar então pregar, ali alguns, não todos, começaram a entender o que o pastor Osmar estava ali então explicando, porque o Espírito Santo estava dando de direção para ele explicar. Entenderam, irmãos? Compreenderam? E assim reconhecemos o pastor Osmar Rodrigues Costa. Amém, irmãos. Como muito bem colocado. Um continuador, né? Amém. Isso mesmo. Então aqui, estamos continuando aqui, eu não gosto de dizer reprofetizar. Eles dizem muito a palavra reprofetizar. Eu não acho certo. É profetizes outra vez. Vamos falar igual a Bíblia. Está escrito lá, profetizes outra vez. Então, o que nós vamos fazer? Vamos profetizar outra vez o que o irmão Branham pregou para nós no primeiro selo. Relembrar o que o irmão Branham pregou para nós. Por que nós estamos relembrando? Porque os nossos irmãozinhos que não conheceram Branham e nós não conhecemos Branham, precisamos desta fé ainda. É por isso que Deus tem a outra porção agora. Ele estendeu um pouquinho mais esta palavra para alguém pegar na internet eu falando para estes irmãos. Entendem, irmãos? E para vocês aqui, para nós aqui e para quem quiser ouvir. Agora, esses que estão por aí, que dizem ser pastores, branhamitas, mas estão fora da linha, porque você não pode sair fora da linha do alfa até o ômega. Você tem que estar naquela linha, naquela fila que o irmão Branham teve revelação. Se você sai fora daquela fila, você não está mais grudado na videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Sempre foi e sempre será o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: nada podeis fazer sem mim. A obra quem faz é Ele, o homem quem escolhe é Ele, o tempo que Ele revela é Ele. Ele disse: sela os selos. Está selado. Vocês vão abrir só quando eu for revelar a quem eu quiser que seja revelado. E quem é que foi revelado? O irmão William Branham teve isso revelado quando foi arrebatado na nuvem de 28 de fevereiro de 1963. Ali ele teve tudo revelado para ele. Ele desce da nuvem, Jesus encarna nele e ele prega aquilo de 63 a 65, as revelações que abrem todo o livro da Bíblia para nós. Então tudo fica aberto ali. E estas revelações aos irmãos que não têm esse entendimento, e essas revelações, os irmãos branhamitas, primeira e segunda etapa, e aqueles piratas também que piratearam o pastor Osmar ali, todas essas pessoas que não têm essa revelação, inclusive Jefferson viu ali com o irmão José Branham, se não tem estas revelações, não podem ir no rapto, porque isto para nós é como se fosse um batismo. Assim como nós somos batizados nas águas, nós temos que ter esse batismo do sinal, que é a palavra de Deus entrando em nós. Então nós somos batizados com esta palavra da revelação dos selos e dos trovões. E sabemos o novo nome.
E que o Cordeiro não é mais intercessor, que saiu do trono e hoje ele é leão, ele é juiz que julga as nações, já desde 1963, quando ele saiu do trono, já era juízo. Então aqui, irmãos, eu vou encerrando com vocês para hoje, né? Deixa eu ver se eu encerrei aqui. Vou só ler mais 2 parágrafozinhos para ficar certinho aqui com as minhas marcações para continuar na próxima vez. Então, aqui está dizendo, isto é no lado de trás do livro, ó. Cremos que é um livro selado, nunca soubemos disso antes, mas ele está selado com 7 selos, isto é, no lado de trás do livro. O livro está selado com 7 selos. Hoje nós podemos dizer, estava selado, já foi aberto pelo irmão Branham, que está pregando esta mensagem no tempo dele. Se estivéssemos falando sobre este tipo de livro, seria como colocar uma tira de lado ao lado dele, 7 tiras. É um pergaminho. E então, quando o pergaminho é desenrolado, ele fica comprido assim, né? A gente puxa assim, né? Desenrola. E isso é 1. Então, o número 2 encontra-se no pergaminho. E bem aqui diz o que ele é, mas é um mistério. Mas ainda assim nós temos procurado desvendá-lo. Mas lembre-se, o livro está selado, trancado, né? Em outras palavras. E o livro é livro de mistério, de revelação. E a revelação é a revelação de Jesus Cristo. Veja, um livro de revelações. E agora você sabe, no decorrer da era, o homem tem procurado desvendar e tentado entrar nisso. Todos temos. Então, vou parar por aqui. Só um minutinho aqui que eu quero pegar uma caneta. Vou marcar aqui onde eu parei. Nós vamos parar por aqui então, neste parágrafo aqui. Nós vamos aqui. Então, irmãos, nós vamos continuar agora na segunda parte para terminarmos estas revelações aqui que o irmão Branham vai pregar para nós ainda sobre o primeiro selo, né? E os irmãos estão gostando dessa parte do primeiro selo? Sim. Então, amém. E vamos agradar a Deus agora com as nossas ofertas, né, irmãos? Vamos honrar a Deus com as nossas ofertas também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nós vamos adorar a Deus com as ofertas. Se os irmãos quiserem colocar alguma coisa, podem pôr ali. E vamos encerrar e fazer as nossas orações de final. Que Deus abençoe os irmãos pela internet, aonde quer que vá esta palavra, e até o próximo culto, meus irmãos, até a próxima oportunidade. E que Deus abençoe cada um de vocês, meus seguidores, nos lares de vocês, com esta palavra que nós estamos levando para vocês neste dia. E um ótimo domingo, e aonde esta palavra for ouvida, seja domingo ou não, que possa ser de grande ajuda para os irmãos. E assim nós vamos fazer uma segunda parte e haverá ali uma próxima oportunidade para nós. Os irmãos levantem de pé, nós vamos encerrar com uma oração. E vamos orar por nós e por todos os irmãos que nos assistem. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui reunidos nesse lugar para agradecer a Ti, Senhor Deus, por estarmos aqui nesta parte que Tu tem revelado para nós da outra porção. E nós pedimos ali que Tu abençoes cada irmão, cada irmã, cada pessoa que assistiu na internet, e que leve as Tuas bênçãos sobre eles, e assim, se eles tiverem algum problema, que pensem agora ou coloquem seu problema diante desta oração, e que Deus possa tocá-los, seja onde for, no mundo inteiro, ou aqui no país do Brasil, em suas casas, aonde estiverem, ali ou fora de casa, ou dentro de um carro, aonde estiverem, que estiverem ouvindo, que Deus possa tocá-los e resolver os problemas para vocês, porque o nosso Deus é todo poderoso e Ele está em todos os lugares. E assim nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa grande bênção que Tu tens dado para nós, nesta oportunidade que tivemos hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos leve para casa em segurança e cuide de cada um dos irmãos que estiveram com nós através da internet, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E os irmãos, se quiserem fazer um aceno, podem virar para lá. Deus abençoe os irmãos e até uma próxima oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo.